unidade de laboratórios de pesquisa de base, né? Então a gente tem Biomanguinhos que faz vacina, Farmanguinhos que faz fármacos, INCQS que é controle de qualidade, a INSP que é a Escola Nacional de Saúde Pública, são muitas unidades. Então nós fazemos parte do IAC, Instituto Oswaldo Cruz, que é a pesquisa de base, então com a base de todas as doenças, questões ambientais e tudo mais. Dentro desse instituto, nós fazemos parte do Laboratório de Avaliação e Promoção de Saúde Ambiental, chamado LAPS. A nossa chefe é a Clélia Mello, o nome dela também como coordenadora do projeto. Não pôde estar aqui hoje porque também é chefe do laboratório, é coordenadora da pós-graduação, mais de 250 coisas, né? Então nem sempre ela consegue estar. Então a gente tem alguns trabalhos diferentes no laboratório, né? Então, de avaliação e promoção da saúde ambiental é uma coisa muito grande, né? A gente faz muitos trabalhos diferentes. O laboratório é muito grande, tem muitos pesquisadores, muitos alunos, muitos mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, né? Muita gente trabalhando o tempo todo. E o Agente das Águas, a gente tem uns folders ali para quem não conhecia, né, mais com detalhes do trabalho, pode levar o folder depois, se quiser levar, quiser dar para outras pessoas. Apesar da gente estar saindo da região, daqui de Bom Jardim, né? A gente vai continuar na região como um todo do comitê. Então, daqui a pouco pode ser que a gente se encontre, se esbarre em outros momentos, em outros municípios próximos, né, como Duas Barras, por exemplo. Então, a gente pode se reencontrar em outro momento. O nosso projeto aqui está vigente até 2027, então até lá a gente vai estar por aí pela região. O André, que vai nos orientando em relação às regiões, que a gente vai continuar o trabalho, né? Então, a gente vai entrando nos municípios de acordo com a orientação do André, né? Então, pode ser que em outro momento a gente se reencontre, provavelmente, tá? André, quer falar? Você com a sua ilustre presença? Bom dia, posso falar? Bom dia a todos. Desculpa aí a correria, eu estou lá e aqui. Para quem não me conhece, eu sou André Boller, sou coordenador de núcleo da Secretaria Executiva do Comitê de Base Hidrográfica. E hoje aqui a gente vai estar fechando mais um ciclo de um curso de multiplicador do projeto Agente das Águas, que é financiado pelo Comitê de Base Hidrográfica do Rio dos Rios e que não teve condições de ser realizado aqui sem o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, inicialmente pela Regina e agora sob o comando do André. Então, hoje a gente está aqui finalizando o curso. Falar o quê? Gente boa, né? Esse nome. Ah, não, isso aí é só. A gente está acostumado, essa fala. Todo André. Tem alguém. Todo André é gente boa. Todo André é gente Eu sabia que essa fala chegaria. né? É um cara especial, todo André. Né? É ou não é, André? Exatamente. Aí, tá vendo? E são sábios também. Então é isso, é só para trazer uma palavra institucional do que isso, da onde saiu isso, se é o Programa de Educação Ambiental do Comitê de Base Hidrográfica do Rio dos Rios. A gente já, com a Tatiana e a Lia, já foi feita uma turma em Nova Friburgo, inclusive com a participação de técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Bom Jardim. Depois de Nova Friburgo, a gente foi trabalhar no Colégio Ibelga, lá na região de Salinas, em Nova Friburgo. Também finalizamos um curso com os alunos daquela localidade, daquele colégio. Na sequência, a gente foi para Cantagalo, Cordeiro e Macuco, onde a gente aglomerou técnicos ambientais da região, fazendo um curso como esse aqui. Acabando esse curso, a gente iniciou um outro curso na localidade de Boa Sorte e Euclidelândia, que foi um curso que teve 2 turmas simultâneas, uma turma para cada localidade, e terminando aquela turma, a gente chegou aqui agora em Bom Jardim, culminando hoje com o encerramento. Acho que vai ter a apresentação dos resultados que foram encontrados no curso, né? E acabando agora esse curso, e o projeto vai ir para outro lugar da bacia hidrográfica e fazer um outro curso novamente, e assim sucessivamente até acabar o dinheiro e o tempo destinado a esse programa, tá bom?
isso e parabenizo todos que participaram, em especial as irmãs de Bom Jardim aí, né? Mas a todo mundo que estava presente e a vocês da Fiocruz, meus braços, minhas pernas, Ramon também, né? E a nossa nova estagiária, Clara, que está tirando foto aí da gente. Ricardão, opa, Ricardão, né? Estamos aí, e o Rinaldo, que não terminou, mas começou, né? É isso aí. É isso que eu tinha para falar, que eu falo muito, deixa eu me abreviar, porque eu tenho que voltar para a reunião. Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Eu volto, acabando lá, eu volto para cá. Esqueci de pensar o Ricardo, né, a motorista que trabalha com a gente também, então todo mundo é equipe, né, ninguém a gente não vem sozinho, não volta sozinho, então se eles vêm com a gente é parte da equipe também. Então, a gente vai falar um pouquinho, antes de a gente mostrar os resultados das coletas, né, das análises, vai falar um pouquinho do curso, inicialmente, para vocês entenderem a dinâmica, tá? Principalmente para quem não viu nada sobre antes, tá? Então, a gente faz um históricozinho breve e depois a gente fala dos resultados. Bom, o idealizador desse projeto é o Daniel Bus, que é aquele rapaz ali, que era coordenador do nosso projeto, ele que implementou e iniciou, olha ele, que iniciou esse projeto lá na década de 90 ainda, tá? Ele era nosso chefe direto, ele agora está cedido para a ONU, tá? Então ele está lá em Washington, cedido para a ONU, está trabalhando apenas com as questões ambientais globais, coisa pouca, né? Então está bem ocupado, mas ele foi o idealizador do projeto na tese dele de doutorado. E aí a ideia continuou e a gente não quer deixar o projeto se acabar nunca, porque é um projeto que é muito querido, não só institucionalmente, né, dentro da Fiocruz, quanto todos os lugares, secretarias e municípios que a gente vai, todo mundo se interessa bastante, então a gente praticamente não tem muito trabalho de vender o projeto, né? A gente é procurado para realizar o projeto. Então ele é um projeto que é muito querido em muitos lugares. Com o tempo, a gente foi modificando ele. Então, inicialmente, o nome dele era Programas Participativos de Avaliação Integrada e Monitoramento da Qualidade da Água de Rios. E aí, quando surgiu a pandemia, a gente teve que readequar, porque a gente fez o curso teórico, como a gente fez com vocês via plataforma, só que a gente não pôde fazer o curso prático, né? Porque a gente estava impedido de fazer qualquer tipo de trabalho de campo, né? Então, a gente começou a repensar o curso e aí resolvemos dar uma remodelada nele. Antigamente, o curso era feito só com pessoas da comunidade. Como assim, pessoas da comunidade? Moradores, residentes, donas de casa, pessoal que trabalha na lavoura, né, os agricultores, alunos de escola e qualquer pessoa que se interessasse. Então, a gente, nessa remodelação, a gente resolveu dividir o curso em dois, tá? Então, fazer uma parte que a gente chama de multiplicadores, que no caso são vocês, pessoas que já trabalham na área ambiental, de educação, de saúde, que tudo isso permeia o nosso trabalho, né? E um segundo grupo, que aí a gente volta para a comunidade, agricultores, donos de casa, alunos de escola, então são dois grupos. E a ideia da gente formar os multiplicadores é para que quando a gente vá para a comunidade, esses multiplicadores também nos ajudem no trabalho com as comunidades. Tá? E óbvio, né? Formar pessoas que já trabalham na área, que o dia que a gente não estiver mais aqui, né, possam dar continuidade no projeto. Então, André, se você qualquer hora quiser dar continuidade, estava falando sobre isso semana passada, né? Quanto custa o kit, quanto custa, não sei o quê. O Adriano lá de Cantagalo, a gente já até conversou sobre isso algumas vezes. Eu falei, se quiser, eu te ajudo, te passo os valores. Não é um projeto caro de ser realizado. Então, ele pode entrar muito na dinâmica da secretaria. Então, na verdade, o sonho do Daniel é que a gente saia dos municípios, mas que os municípios possam dar continuidade ao trabalho, né? Por isso que a gente está formando pessoas. Então, a ideia não é que a gente seja dono do projeto e guarde dentro do nosso laboratório para ninguém mais levar. A ideia é que ele continue, né? E uma hora ele seja independente da gente. A gente pode vir, inclusive, dar algum tipo de suporte, né, de consultoria, mas a ideia é que um dia as secretarias dos municípios se apropriem e deem continuidade, tá? Então, estamos formando pessoas justamente para isso. Então, o trabalho em si,
algumas temáticas, né? Então, educação ambiental crítica, preservação de recursos hídricos, ecologia aplicada, saúde única e imunologia. Então, todos dentro de um contexto que o nosso laboratório já trabalha, né? Então, a questão da educação ambiental crítica hoje em dia super em alta, né? O nosso laboratório trabalha muito com isso, né? Então, mudar um pouco essa questão da questão ambiental, da educação ambiental, que seja só, vamos fazer um trabalho aqui de coleta seletiva, vamos fazer um trabalho, tá, isso vai para onde, né? Então, a gente precisa ser crítico. Então, a educação ambiental crítica fala sobre ter pertencimento, né? Entender o que está acontecendo no seu ambiente, ser crítico em relação às ações, pensar nisso para frente, né? Ela ser libertadora, ela ser emancipatória. Então, é muito mais do que simplesmente fazer pequenos projetos de educação ambiental que são repetidos por muitas instituições, escolas e que muitas vezes se perdem no meio de caminho. Tem casos de, né, de escolas que fazem coleta seletiva, estimulam os alunos a fazerem coleta seletiva, os alunos passam a levar as coisas para a coleta, para a escola, e uma hora a escola não dá mais conta vai fazer o que? Porque material plástico, vidro, não sei o quê, uma hora não tem mais o que fazer. E as crianças continuam levando material. Já ouvi casos de professora que leva o material para casa para não dizer que ficou lá porque não tem mais onde deixar. Mas aí essa educação ambiental está muito furada, né? Não tem função, tá? A saúde única, só estou falando algumas coisas que talvez sejam mais... está mais em alta agora também, né? É o que a gente fala... Hoje em dia também está muito em alta a questão da saúde única, ou One Health, né, com uma única saúde, que significa saúde ambiental, né, que tem a ver com humanos, animais e ambiente. Né? A gente não está sozinho, né, nos ambientes, a gente é uma junção. Nós, animais e o ambiente em si. Então, a saúde única, hoje a gente busca e procura muitos artigos, muita gente trabalhando com essa temática de saúde única, porque a gente não consegue se desmembrar. Né? Se a gente estiver falando de alguma doença específica, vamos pensar aqui dengue, né, em alta, a gente não tem como desmembrar o indivíduo, os insetos, o ambiente em si. Então, se a gente for pensar em tudo, em todas as doenças, não tem como desmembrar. Né? Não só as doenças, mas como a parte saudável também. Então, está todo mundo sempre junto. E a limnologia, porque a gente trabalha com águas doces. Né? Então, a gente não faz análise de mar, né, de água salgada, a gente trabalha com rios específicos. Então, trabalhamos com a parte de água doce. Então, o nosso projeto ele é participativo, né? Então ele precisa que ele tenha a participação de muitos atores sociais. Então, além da gente, né? Os comitês de bacias, então muitas vezes são comitês que nos contratam, tá? Comitês, prefeituras, instituições de ensino, pesquisa, universidades, né? Empresas, de uma maneira geral, pode ser empresa pública, empresa privada, tá? Então, o financiamento pode vir de várias vias diferentes. Nós somos a parte técnica. Nós não temos o dinheiro, né? A gente é a parte técnica do trabalho. O dinheiro vem das instituições que querem fazer o projeto. Que aí podem ser públicas, privadas, seja lá o que for. Cada município que a gente passa, muitas das vezes é diferente. Não aqui, né? Aqui a gente está num convênio que foi feito entre a GEVAP, Fiocruz e Comitê. Então, é financiado pelo Comitê e pela GEVAP. Mas às vezes a gente está em outro lugar totalmente diferente, outra região do Rio de Janeiro, de outro estado, né? E aí a parceria é outra, totalmente diferente. Tá? Então a gente tenta democratizar, né? Dar essa questão de pertencimento para as pessoas se identificarem como residentes daquele lugar. A gente, apesar de ter a consciência e o entendimento, né, das questões ambientais, a gente não mora aqui. Né? Então, na realidade, eu acho que o interesse maior é de vocês que são moradores, né? São residentes do local. Vocês querem também ver as águas de vocês com uma melhor qualidade e uma busca, né, de achar soluções para problemas que a gente possa encontrar nesse meio de caminho. Então, por mais que a gente entenda, a gente não é daqui. Né? Então, essa democratização, essa questão de pertencimento é muito para as pessoas que moram no lugar. Tá? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham voz, né? E aí isso possam ter lugares de fala nas reuniões, né? Nos próprios comitês, né? Então, a sociedade civil sempre tem uma possibilidade de fala nas reuniões. E aí também criar esses fóruns participativos para a gente discutir, né? E falar sobre as questões e pensar juntos, né? A solução para alguns problemas que a gente possa encontrar. Bom, então falando do projeto especificamente para vocês, né, que é o curso de multiplicadores, a gente criou, ao longo dessa remodelação do projeto, uma plataforma, né, dentro da
Fiocruz, no ambiente virtual da Fiocruz. Tem uma plataforma, a gente tem muitas plataformas no Fiocruz. Então a gente criou uma plataforma, a gente das águas, né, com essas modalidades de curso. Né? Então, o curso para vocês, né, que é para multiplicadores, de forma semipresencial. Por que semipresencial? Porque a parte teórica é um curso teórico prático. Né? A parte teórica é feita toda dentro da plataforma, de uma maneira assíncrona, mas com encontros síncronos. Né? Então, assíncrona, porque as aulas são todas liberadas lá com antecedência, cada um assiste no dia, na hora que quiser, e a gente tem os encontros síncronos, que é um encontro online, virtual, num momento específico, em hora combinada, para a gente discutir aquele tema, aquela aula, e fazer algumas dinâmicas, algumas leituras. E a gente tem um curso para os voluntários, que são essas pessoas da comunidade que eu falei, residentes locais, né, como donas de casa, né, e agricultores e tudo mais. Bom, e esse curso do pessoal da comunidade é 100% presencial, tá? Não tem como a gente querer que o agricultor que mora lá na área rural tenha internet, tenha computador, tenha celular. Hoje em dia celular até a grande maioria tem, é uma plataforma, né, uma hora específica, que ele possa ter a chance de estar ali, a internet vai funcionar, é tudo muito difícil. A gente na cidade, né, às vezes tem problema com a internet, né, imagina as pessoas na área rural. O nosso curso em si, ele trabalha com algumas análises. Né? Se a gente faz análise de qualidade de água, a gente faz algumas análises. As análises físico-químicas, que são as análises tradicionais. Qualquer lugar que faz análise de água, faz análise físico-química. Mas muitas vezes só faz análise físico-química. Mais nada. Não que ela seja ruim, ela não é ruim. Mas a gente diz que a análise físico-química, ela é como se fosse uma fotografia do rio. Tá? Porque ela mostra uma característica momentânea da condição do rio naquele ponto, naquele momento, naquele horário. A gente saiu dali, passou 2 horas, 1 hora, teve algum descarte de alguma coisa, essa qualidade já mudou. E a gente não tem como saber, se a gente não voltar em seguida. Então a gente diz que a análise físico-química é como se fosse uma fotografia do rio, naquele instante, naquele momento. Tá? Análise ambiental, que é uma análise que é modificada de órgãos americanos, modificada para questões brasileiras. É uma análise mais visual, então é importante que tenha mais de uma pessoa sempre fazendo. Então a gente vai analisar cobertura vegetal, mata ciliar, as condições do fundo do rio, se o rio está canalizado ou não está canalizado, quais são as condições para a sobrevivência de seres vivos, se ele tem os 4 substratos possíveis para a gente encontrar os grupos, fundo raso, fundo raso. Essa é uma piada nossa aqui. Então, são 4 substratos que a gente precisa fazer coleta na hora, né? Então, a gente precisa saber se isso é encontrado nesse rio. E essa análise ambiental é naquele ponto específico que a gente está fazendo coleta. Claro que ao longo do rio inteiro, ele pode mudar um pouco. Cálculo de vazão, então, para a gente conseguir entender qual é a quantidade de água que está passando por um determinado tempo, né? Então, a gente vai conseguir ver se aquela vazão é pequena, se a vazão é grande. Isso tem alteração, óbvio que se chove muito, aumenta muita vazão. Quando aumenta muita vazão também pode ter alteração nos seres vivos que a gente vai encontrar, né? Então, por exemplo, quando chove muito, por isso a gente estendeu muito o curso, porque a gente não conseguiu vir algumas vezes. Estava chovendo muito aqui, né? Dezembro, choveu o tempo todo. Né? Então, se está chovendo muito, a gente não vai encontrar os seres vivos que vivem no fundo. Né? A gente diz que o rio fica lavado. Eles são pequenos, né? Eles são larvas, né? Então, quando chove muito, a força da água acaba levando os animais. Então, não adianta a gente fazer trabalho. Fora que a gente não quer botar ninguém em risco, né? Você, às vezes está num lugar que tem uma correnteza forte, né? A gente precisa trabalhar em rios que a gente consegue atravessar. Porque para medir a evasão você tem que estar nas 2 margens. Então, se a gente quiser fazer num rio que é invadeável, como a gente fala, que não dá para atravessar perto, não tem como fazer, tá? E a gente faz, e a cereja do bolo do projeto é a análise biológica, né? Uma delas, que é a mais importante, que é identificar os seres vivos que ali vivem, né? Os seres vivos são esses que a gente trabalha, são macroinvertebrados. A maioria são insetos, né? Larvas de insetos, mas também tem crustáceos, moluscos, tá? Então a gente pode encontrar uma série de grupos, mas principalmente são os insetos. Por que a gente faz essa análise? Porque essa análise ela vai dar uma característica mais real da qualidade da água. Lembra quando eu falei da fotografia do rio, físico-química?
eles têm uma classificação específica. Então, existem insetos que são resistentes à poluição, são intermediários ou são sensíveis à poluição. Quando o ambiente está ótimo, né, o ideal é que a gente encontre uma alta biodiversidade, indivíduos dos 3 grupos. Quando o ambiente está muito impactado, os indivíduos sensíveis, eles já não sobrevivem mais àquilo ali. Então, se a gente não encontra eles, a gente já sabe de cara que esse rio está minimamente impactado. Então, quando a gente faz coletas, né, regulares, com uma certa frequência, a gente consegue entender qual é a dinâmica da qualidade ao longo de um tempo. Então, por isso que a gente diz que a análise biológica é como se fosse um vídeo do rio filme e não uma fotografia estática como a físico-química, tá? E a gente também faz uma análise microbiológica, né? Então, a análise para ver se tem contaminação por bactérias de coliformes fecais, né, como Escherichia coli, que é bactéria de trato intestinal humano. Então, isso também é importante. Então, as nossas coletas têm que estar sempre de bota, sempre de luva. Às vezes está com cheiro de esgoto, às vezes não está, e tem alguma contaminação. A gente não tem como saber, porque as análises, elas saem todas na hora do resultado. Mas a microbiológica não. Ela precisa de umas 24 horas. Então, na hora a gente não tem como saber. Se a gente bota ali e vê que está contaminado, a gente fala, ó, ninguém entra, né, ou toma cuidado. Mas a gente não tem como saber. Então, todo mundo tem que estar, né, tem EPI, a gente leva o nosso projeto no comitê de ética para que eles aprovem, né? Então, se a gente está dizendo que vai ter EPI, tem que ter EPI. A gente tem que assegurar a segurança física e de saúde, né, dos participantes. Então, já falei algumas coisas aqui, mas lembrando, né, então a gente tem a nossa plataforma no campus virtual da Fiocruz. No campus virtual da Fiocruz tem 1 zilhão de cursos. Vocês que hoje em dia já fizeram o curso e já têm o cadastro lá, vocês podem entrar lá e buscar outros cursos, né, em outras áreas ou áreas que sejam de interesse de vocês. Então tem uma listagem de curso absurda lá. Os nossos materiais ficam todos na plataforma, né, a apostila, folders, todo o material que a gente usa com as comunidades. As aulas, né, ficam também lá disponíveis. E o material que a gente usa, que é o kit que a gente chama de Eco Kit da empresa Alpha Kit, é isso que o João me perguntou semana passada, né, do kit que a gente usa, quanto custava e tal. A gente faz análises específicas, né, como oxigênio dissolvido, temperatura, pH, amônia, fosfato, sulfito e nitrato. Então são análises físico-químicas que a gente faz nesse teste. A análise microbiológica, para ver se está com contaminação de Escherichia coli, a gente usa a técnica do Coli Paper, que também é da mesma Alpha Kit. Então, aqui é o kit físico-químico, né, com os reagentes, né, o kit vem com todos os reagentes, e aqui é o teste microbiológico. Tá? Aí, vai sempre passar um monte de foto aí, vocês vão se identificando aqui, são os Minions, são os Minions, né, a gente fala que essa bota amarela fica igual os Minions. E aí o cálculo de vazão também, né, a gente vai com todo o material, tem que ter uma régua específica, tem que ter a trena para medir essa distância entre uma margem e outra. Análise ambiental, que também é feita através de um protocolo adaptado de empresas ambientais americanas. E aí os 4 substratos que eu falei antes que a gente precisa achar lá no rio que a gente está fazendo análise biológica. Então, é uma análise de correnteza. Como é que a gente está vendo a correnteza? Como é que está vendo o fundo do rio? Raso lento, raso rápido, fundo lento e fundo rápido. Existem animais que são específicos de viverem mais num ambiente do que em outro, né? Então, alguns não vão conseguir viver em correntezas mais rápidas. Então, a gente precisa buscar também em ambientes mais lentos, né? Então, precisa achar todas essas partes no rio e fazer coleta de cada pedacinho dele, tá? Então a gente tem um protocolo específico para fazer essa amostragem, né? Utilizando mais ou menos 1 metro 1 por 1. Essas amostras são triadas, né? São identificadas a olho nu ali. Tudo que a gente pega e coloca na bacia, né, de água, no pote com água, para identificação, depois eles são devolvidos, então a gente não mata nenhum animal, não leva nada para o laboratório, então identificou, né, devolve para o ambiente. Tá? E todos os resultados de todas as análises são registrados em fichas específicas para cada tipo de análise. Tá? Agora a Lia vai falar um pouquinho. Aí vocês
vocês vão olhando as fotos aí para vocês se identificarem. Algumas coisas eu vou destacar. Olá, bom dia a todos. Falando um pouco sobre as áreas de estudo que a gente selecionou aqui na região, né? Inicialmente a gente tinha até selecionado um outro ponto que depois foi substituído, tá? Mas a gente vai mostrar os resultados desses 4 pontos aí que a gente coletou. O Rio São José, que foi um ponto de banho mesmo, né? De área de uso coletiva, pública, então é um ponto bem interessante que a gente achou. O Córrego Santa Teresa, lá em Barra de Santa Teresa. O Córrego Santo Antônio, que a gente achou, a próxima ponte é só uma referência, né, da localidade que a gente está, mas é dentro do Córrego Santo Antônio. E o Córrego Macabu, especificamente dentro da fazenda do Jorge Cardan, tá? A gente também fez um ponto de análise lá. Então, todos os resultados que a gente vai falar vão ter a ver com esses 4 pontos. Vai estar a localidade e a data de coleta com os resultados que a gente obteve em cada lugar. Aí, os resultados que vocês vão ver são exatamente esses que a Tatiana citou. Ambiental, físico-químico, vazão, biológico e microbiológico, tá? Todos esses parâmetros a gente acompanha na legislação, tá? Então as taxas de físico-químico, qual é o limite do microbiológico, tudo isso quem diz pra gente é a legislação. A gente só aplica dentro dos resultados que a gente encontrou, tá? Essas são as imagens de alguns dos rios, né? O rio da Cachoeira é esse, é bem bonito, um rio largo até. A definição ficou boa, não sei porquê, na apresentação tá boa. Então, o primeiro ponto, gente, é o ponto da Cachoeira, Rio São José, tá? Primeira data de coleta lá, 18/12, foi ainda ano passado, no final de dezembro. Como é um rio largo, né, de bastante volume d'água, a vazão lá, 1.450 litros por segundo, tá? Ou seja, 1.400 litros por segundo de água que correm dentro desse rio, dessa cachoeira. A análise ambiental no primeiro dia de coleta, boa, com uma pontuação de 11,4. Análise físico-química. Os parâmetros da legislação que a gente usa é a legislação do CONAMA 357. Eles foram atendidos, então estava tudo dentro do que é tolerável da legislação. A análise biológica do rio deu regular, ou seja, de acordo com o que a Tatiana explicou, né? O que a gente quer encontrar é uma grande biodiversidade, conforme o rio vai recebendo algum tipo de impacto. Os organismos mais sensíveis a impacto, a poluição, vão diminuindo e isso reduz essa pontuação aqui que a gente vai encontrar. Então é a partir daí que a gente diz se a análise biológica está ruim, regular, boa ou ótima, tá? Nesse caso foi regular e a análise bacteriológica deu imprópria, tá? Na primeira coleta, coliforme fecal acima de 880. A legislação dá 800 de limite para coliforme fecal, então ele foi um rio que realmente não estava próprio, né? É por isso que a Tatiana fala, esse é um resultado que a gente só vê 24 horas depois, mas a gente já coletou lá antes, então o cuidado tem que ser no momento da coleta, porque a gente não sabe se ele é um ambiente contaminado ou não antes de ter esse resultado. Só fazer uma adenda aqui. Essa localidade é uma cachoeira que tem, a gente fala de amenidades, né? Amenidades parece uma coisa boa, né? Mas é bar, né? Então é acesso a pessoas que vão no final de semana, Churrasqueira já fazem churrasco, né? Então descartam muita coisa. Então, assim, o fato dela estar imprópria é para análise de coliforme fecal humano. Porque a gente acha coliformes termotolerantes que são de gado. Até um certo ponto, ok, né? Mas nesse caso, é para coliforme de fezes humanas, né? Então, assim, é isso. Tem amenidade, tem banheiro, né? As pessoas podem não usar o rio diretamente, mas podem usar o banheiro do bar, que, óbvio, não tem tratamento, vai direto para o rio, né? Então, é importante a gente salientar que é uma área que as pessoas frequentam, mas está imprópria naquele momento, né? Pode ser que isso flutue. E olha que estava com uma vazão bem alta, inclusive, né? Mas isso tem um tanto a ver, por exemplo, da gente achar uma classificação biológica regular. Não estava boa, né? Então, as coisas, né? Muitas das vezes, o ideal é que elas tenham a ver uma análise com a outra. Pode falar. Se ali significa 880 e em relação a 160 seria o mínimo? Não, aqui é coliforme fecal, 880, aqui é o total, ela falou que pode ser de gado, de animal, O grau de poluição seria 5 vezes o
Não é correlacionado um com o outro. Isso. Coliforme total é esse termotolerante que é de gado. Então, não tem um padrão específico, até porque muitas vezes tem produção em volta e não é um grande problema. O coliforme fecal é que é o grande problema que entra na legislação. Então, existe um limite de 800. Então, se passou, existem números maiores, vai até 2.400 e pouco. Mas já está acima, se já está acima, está acima. Né? Tudo tem um limite, né? Por exemplo, o pessoal faz análise de água potável para beber, esses galões de 20 litros de água, acham o coliforme fecal ali, muitas das vezes. Mas a CONAMA também define um limite. Se tem um limite, é porque pode ter alguma coisa. Eu não sei se vocês lembram disso, mas há uns anos atrás fizeram um controle de molho de tomate. Eu lembro disso no Fantástico. Todos os molhos de tomate conhecidos, as marcas mais conhecidas, todos foram reprovados porque todos tinham quantidade de pelo de rato acima do permitido. Você fala assim, mas então tem um permitido. Caramba, né? Então tem um permitido de coliforme fecal. Infelizmente tem. Né? Então quando passa daquele limite, passa a ser, o entendimento é que passa a ser possível de trazer algum tipo de prejuízo à saúde humana. Né? Então o 800 do Ale é do coliforme fecal. O total que é de gado, tá ok. Só mantendo já essa discussão, já que a gente já trouxe aqui, uma curiosidade é que no segundo dia de coleta, que foi 20 de fevereiro, o coliforme tanto fecal quanto total deu 0. Então, ou seja, em dezembro a gente teve um coliforme que tornou a água imprópria. Em janeiro, inclusive com uma vazão de água menor, porque agora a gente está num período, apesar de ser verão, época de chuva, não está chovendo, né? Está quase uma estiagem. Uma vazão menor que, em teoria, concentra mais, né, que seja a poluição, o esgoto, porém, uma análise bacteriológica zerada. Então, esse, por acaso, é um ponto que valeria muito a pena manter um monitoramento sobre ele, porque alguma coisa aconteceu aqui. E coisas que a gente também tem que pensar assim, Que não tinha aqui. Feriado, né, final de semana, próximo final de semana de quê? Teve algum evento específico, né? Tudo isso pode alterar a qualidade ali, principalmente quando tem essas amenidades, por exemplo, bar, área de churrasqueira, área para acampar, coisas do tipo. Essa cachoeira só para questão de Eu não ia lá. Tô brincando. Mas é a Cachoeira Santa na região da Santa Angélica? Não. A cachoeira é fazenda. Depois Na do fazenda, terceiro, logo vai depois pra frente. O problema é que tem muita propriedade para cima. Já desce um monte de agente Antes da quanto mais construção próxima, maior a chance, porque não vai ter tratamento de esgoto e vai tudo caindo diretamente. Ou a pessoa começar a cobrar fósseis, alguma coisa assim. Eles fizeram um belo trabalho na região do Lago Lagoa, né? Não, e pode ser também até que pelo volume é quase 50%. Maior. E aí pode ser também que tenha estourado uma fossa em algum lugar naquele dia. Porque houve alteração de alguma coisa É ali. zero, né? Porque se não tivesse alguma coisa, mas não é Esse zero. é um tipo de informação que quando a gente está trabalhando com a comunidade é muito legal, porque eles tendem a saber. Porque eles moram nas regiões, né? Eles são o agricultor, a dona de casa, eles estão ali naquela região. Então eles falam, olha, teve um descarte de um monte de carcaça de porco em tal lugar. O Eles volume sabem, a gente não justifica sabe, mas eles sabem, né? coisa Então é importante diferente. essa troca, né? O volume justifica uma coisa, uma alteração aí, né? Sim. O volume Claro que ali sim, pode é ter época de arrastado É claro algo. que é época de chuva, faz toda a diferença, mas na nossa ficha, a gente tem uma pergunta lá, chove, está chovendo há quantos dias? Uhum. Né? Tem uma chuva intensa, há quantos dias? Nesse que isso pode... Exato, o não. segundo não estava. Tava chovendo mais Janeiro no e primeiro. fevereiro foi mais Estava seco. chovendo mais Só no primeiro. uma questão de perguntar assim, não era para estar mais limpo quando choveu, então? Sim, é exatamente Então, isso. não é isso, é o Exatamente contrário. isso. Está inverso. Porque aqui estaria mais diluído, mas aí Mais não. diluída. A não ser que tenha estourado, como o Jorge falou, alguma coisa para cima. Eu E acredito. aqui não deu nem um pouquinho, é zero. Pode ser o barco, tem a fossa, não tem a Zero, fossa, entendeu? Poderia dar 500, ainda seria próprio, Porque mas tinha é muita zero. lata de cerveja no forno ali. A gente sempre tem muito lixo. Toda vez que a gente vai, tem muito lixo, tem coisa queimada. Então, assim, tem muito uso, né?
Então, muitas coisas podem interferir realmente na qualidade da água ali. Aí leva aquele fósforo. Início, né? Na verdade era pré-férias ali, ainda não era totalmente férias, mas pode ser que já estava sendo frequentado, usado, né? É isso, alguma coisa, porque teoricamente aqui está mais concentrado, né? Teria que ter mais coliforme, mas não. O diluído tem e o concentrado não tem. A vazão da água, então, é isso, ela foi só 904 esse dia, né? Então teve uma boa redução na vazão da água para esse 20 de fevereiro. A condição ambiental regular boa, mas vocês veem que a pontuação é bem próxima, 11,4, 10,7. Isso tem a ver muito com a dupla que está preenchendo, né? Porque é uma avaliação um pouco interpretativa. Mas ainda assim, mesmo sendo duplas diferentes preenchendo, o resultado é bem aproximado. As análises físico-químicas atendidas, então isso é outro ponto que a gente quer destacar, né? O bacteriológico dando impróprio, mas as análises físico-químicas, que geralmente são as únicas feitas, estão ok, né? Dentro do físico-químico está tudo dentro do parâmetro da legislação, né? Só que a bacteriológica no primeiro dia não está e a biológica regular nos 2 dias. Ele quer dizer assim, muitas instituições fazem físico-químico. Deu ok, está atendido. Quem só faz físico-químico vai dizer, ó, tá próprio, pode entrar. E aí a gente fez o bacteriológico tem próprio. Então, quando a gente faz várias análises, a gente tem uma coisa mais robusta de resultado, né? Você entrega melhor esse resultado para a população. Então, a análise físico-química é o básico que fazem por aí. Mas é isso, é só ela. Por isso que eu falei que é a fotografia naquele momento. De repente, naquele momento estava assim, daqui 2 horas, 1 dia, já está totalmente diferente. E você viu como a biológica é o vídeo, né? Porque exatamente deu regular. Aqui, em teoria, não tem coliforme fecal, o físico-químico está ok, mas a biológica continua regular. A fauna ela não vai se restabelecer nessa velocidade tão rápida. Então, esse vídeo da vida aquática, ele permanece ali. O grau de impacto que teve, alguma coisa em dezembro, né? A resposta biológica se mantém até fevereiro. Ela não altera tão rapidamente. Então, por isso a gente pode ter um espaçamento de análise maior, porque ainda assim, esse filme aqui está registrado, tá? Só umas fotos dos nossos dias de coleta nesse rio. O rio é bem legal, ele é bem aprazível, né? Tem área de mesa, como a Paty falou, né? Área para fazer churrasco. Quanto mais em tese aprazível parece ser, Isso mais aí. ecologicamente é ruim, né? Mais ambientalmente é ruim. Percebam que de mata ciliar mesmo, né, de vegetação em torno do rio é pasto, né? Já não tem uma floresta, né, preservando, impedindo o assoreamento, né? É uma área que realmente já está, tem tipo uma prainha, né, nessa cachoeira, que é realmente um retrato de um lugar que geralmente é frequentado, as pessoas preferem, né? É fácil de entrar, pode levar criança, o bar é logo ali, tem banheiro, tem infraestrutura. Mais umas fotos desse dia. Pegamos um bom sol quente na cabeça, né? Alguém ficou tentado tomar banho? Não. Alguém ficou tentado tomar banho? Não. Olha, é muito A gente comum, traumatiza ele. é muito comum nos lugares que a gente vai, as pessoas quererem em algum momento, mas a gente não libera. Quando a gente fez trabalho lá no Idelga, na escola, era um monte de adolescentes, A gente imagina. ficava maluco. Eles quiseram levar a gente de qualquer jeito numa tal da cachoeira lá, porque eles acharam que a gente ia dar chance de eles entrarem. Eu falei, vocês ainda por cima são menores de idade. Os pais já assinaram um termo de consentimento, que é nossa responsabilidade, não pode fazer isso. Por mais que tenha vontade, inclusive, da gente. Mas, claro. E essa roupinha Se amarela é vocês bem vão por fresca. conta de vocês, aí eu não posso fazer nada. Outro dia. Tão arejada essa roupinha amarela. Isso emagrece. Exatamente. Sai Usa fino. mais. Não. Córrego de Santa Teresa, Barra de Santa Teresa. Esse é um córregozinho, né? Um riachinho de baixa vazão de água, 180 litros por segundo. Vocês veem a diferença, né? De 1.400, 900 para 180 litros por segundo. Então, é um córregozinho mais estreito. Condição ambiental ruim, irregular. Já é uma área bem devastada, desmatada, né? O rio é retificado. Então, eles mexeram no leito do rio, mexeram na vegetação do entorno. Então, tudo isso baixa essa pontuação ambiental. Os parâmetros físico-químicos atendidos, então dentro dos índices físico-químicos está tudo ok, tá?
A análise biológica, por sua vez, ruim. Essa foi a pior análise biológica que a gente teve de todos os pontos, foi a pontuação mais baixa que a gente teve. É onde fica o manancial de Bom Jardim, né? Basicamente é só larva de mosquito, mosca, né? Insetos que são os insetos tolerantes à poluição, tá? Então, foi um ponto mais crítico. Isso a Rio Mar não mostra. E só uma curiosidade aqui, a bacteriológica, ela deu próprio, mas o coliforme fecal está bem próximo do limite de 800, deu 640. Depois a gente vai mostrar uns quadrinhos coloridos, esse eu botei como amarelo na bacteriológica, porque é um alerta, ele não está zero como a outra. Ele tem uma carga de esgoto humano, sim, no coliforme fecal, só não ultrapassou o índice de 800, mas ele está próximo, tá? Então não foi um lugar que a gente achou completamente isento de esgoto, não. Pode passar. Fotos da gente nesse dia, vocês veem que até a cor do riacho, né, do córregozinho, ele é mais turvo, é diferente, é barro, né, não tem mata, não tem nada. É só fazendo uma observação aqui, não foi fácil a gente achar bons pontos aqui em Bom Jardim. Né? Alguns pontos não foram legais, assim, então é difícil às vezes a gente achar pontos interessantes, porque assim, não é bom achar um ponto super impactado. Imagina, um cheiro de esgoto, tá dando para ver que não tá legal, a gente vai botar as pessoas nesse lugar. Né? Então, não foi tão fácil assim achar pontos bons para coleta. Então, você vê um rio super pequenininho, um córrego, né? Provavelmente não tem muito uso de lazer. Quando a gente fala de uso de lazer, ser importante porque tem uma importância, né? As pessoas frequentam. Então, a gente não vai ficar fazendo teste em lugar que ninguém vai. Ninguém vai mesmo, né? É legal fazer em lugares que tem frequência de uso. Né? Esse negócio que aí não é porque água de vai. A água abastecimento. toda no município vem daí. Exatamente. A água que chega nas caixas d'água, gente, isso vem daí. E todas as casas ali em torno desse córrego recebe o esgoto dessas casas, né? Porque ano passado Eles não têm. foi feito Isso é um trabalho que tem que fazer. trabalho para ver se alguma casa tinha fossa. E acho que só 2. E algumas que tinham, já tinham fechado porque achavam que... Essa fossa também tinha gado, Não, não, né, João? Dava muita manutenção e eles preferiram jogar direto no rio. Mais pra cima do ponto que a gente coletou, quando a gente foi procurar, eu e André, a gente até foi com o João Paulo e a Andréia, quando a gente foi procurar esse ponto, a gente subiu mais até quase no final do bairro, né? E chega uma hora que o manancial chega a sumir, é só pisoteio de gado, ele se perde em um trecho e depois ele volta a formar esse córrego, a gente pegou abaixo desse pisoteio, né? Então, realmente é um manancial de abastecimento que já é preocupante, né? É bom ter atenção para esse manancial. Outro lugar que a gente pegou foi o córrego Santo Antônio. Foi logo na entrada assim, do bairro, é perto de uma pontezinha que tem umas plantações, uma área agrícola ali da região. A gente fez 2 análises lá, uma 13 de fevereiro, a outra 20 de fevereiro. Também é um corpo hídrico com baixa vazão d'água, né? 100 e pouquinho no primeiro dia, 128 no segundo dia. É um córregozinho, né, que a gente tem lá disponível. A condição ambiental deu boa no primeiro dia. Parâmetros físico-químicos atendidos. Análise biológica excelente, tá? Vocês veem a diferença como a vazão não indica a qualidade da água. O rio pode ter baixa vazão, ele pode ser um córrego. Isso não quer dizer que ele necessariamente vai ter, né, uma característica ruim, físico-química ou biológica, seja lá o que for, uma característica ambiental. Então, nesse caso, na verdade, esses 2 pontos, acho que esse foi talvez o melhor ponto de integridade do ecossistema que a gente pegou, tá? A análise biológica excelente, a análise bacteriológica 0 e 0, própria, sem nada de carga de esgoto dentro desse ponto, apesar da gente ter visto a água turva, né? A gente Esse riozinho vem lá da Pedra Aguda. a gente lá mesmo falou que não tinha cheiro de esgoto e tal, mas era uma água que veio turva. Inclusive, quando eu visitei com o André, era uma água mais clarinha e alguma coisa aconteceu ali que quando a gente chegou em fevereiro ela estava turva. Mas não é esgoto. No segundo dia de análise, a vazão de água um pouco maior, 128, condição ambiental ótima, deu diferente da primeira, acredito muito
preenchimento da dupla, mas bom e ótimo ainda são boas, né? Então entra na qualidade verdinha, né? Que seria bom ambientalmente falando. A análise físico-química atendido. A análise biológica se repetindo, também excelente, é um ponto que a gente achou bastante variedade, achou até um caranguejinho bonitinho. A análise bacteriológica também 0 e 0, tá? 0 carga de esgoto nos 2 dias, análises biológicas excelentes, análises ambientais ótimas e parâmetros físico-químicos atendidos. É isso que a gente gostaria de encontrar em todos os pontos que a gente coleta, certamente. Tá? Então esse foi um ponto bem positivo da região. Você achou até caranguejo aí. Exatamente, foi muito bonitinho. Então, o pessoal trabalhando, coletando, tá vendo? É um córregozinho também, né? Não é muito maior nem menor do que Barra de Santa Teresa, mas com características completamente diferentes. Aí a foto do Esse aqui é até na Jorge Tardano, olha lá, vocês trabalhando. O físico-químico, tá vendo? É um parâmetro de reagentes que usa e tem essa planilhinha colorida que é exatamente o comparativo onde vai achar o índice. Você tem que ver qual cor deu no reagente para encontrar aqui exatamente qual tonalidade que é, porque cada uma dessas tonalidades é um valor diferente dentro do físico-químico. Então é assim que esse kit vai chegando a essas contagens, as numerações. E o córrego Macabu, que foi dentro da fazenda do Jorge Tardano. A gente foi lá dia 13 de fevereiro, inclusive foi o dia que o secretário André nos acompanhou. A vazão da água lá 339, já é um córrego mais intermediário, com um pouco mais de vazão de água. Análise ambiental, boa. Análise físico-química, atendida. Análise biológica também excelente, tá? Então foram realmente os 2 pontos, né, com 3 análises. E a gente obteve a análise biológica excelente, uma boa biodiversidade vivendo dentro daquele habitat. E a bacteriológica também 0 e 0, tá? Então 0 carga de esgoto presente ali dentro daquele córrego também é bem positivo, tá? Então própria segundo a legislação. Esse foi um ponto que tinha mais dificuldade, que a margem era um pouco alta. Tivemos que usar a cordinha. Mas conseguimos. Olha lá, a Andréia na cordinha. A Andréia lutando na cordinha. Trabalhando. Pra mostrar que eu tô trabalhando. Trabalhando. Um pouquinho de aventura. Exatamente, não pode faltar, né? Eu quase calçar a bota 44, né? A roupa vinha daqui. Então, só trazendo agora esse retrato que talvez fique mais fácil de visualizar, tá? Aqui só fazendo uma legendinha, aqui seriam as análises biológicas dos organismos bioindicadores, análise ambiental, que vê o redor, né, do ambiente, análise físico-química, vazão da água, a data que a gente coletou e o bacteriológico, próprio ou impróprio, só um que eu botei laranja como alerta. Então, olhando lá o ponto 1, Rio São José, o primeiro dia a gente teve análise biológica regular, o segundo também. Análise ambiental, a cor está diferente, mas a pontuação está bem próxima, tá? Porque foi exatamente a pontuação que vira o índice, mas uma é 10,7, a outra é 11,4, então está bem aproximado. Físico-químico verdinho, a vazão alterou um pouco, e o bacteriológico, que é uma coisa que merecia mais aprofundamento, mais monitoramento ali dentro daquela região. Fala. Então, a gente teve essa análise. Melhora. Aí a gente teve uma análise do que melhorar no local que a gente... O que fazer? O que fazer. E a gente tem hoje uma análise, o cara lá, claro que não é um período tão grande que vocês fizeram análise. Mas tem que melhorar. Tipo no córrego de Barra Santa Teresa, que é onde então, vocês não têm essa inscrição, tem que melhorar, né? Tem que melhorar. Na verdade, as análises servem para a gente poder pensar em modificações, em questões da gestão, né, dos locais. Então, por exemplo, existem lugares que a própria população sugeriu, os próprios voluntários das comunidades sugeriram colocar uma placa, por exemplo, com as informações para qualquer pessoa que fosse ali frequentar, saber qual é a característica daquele rio. Mal bem, isso é um aviso, né? Uma informação, você está dando uma informação que é pública, tem que ser dada para as pessoas, né? Senão a gente pega isso e guarda no nosso
bolso, o nosso computador, e leva para casa. Aproveitando né? para usar isso contra a Rio Mais, por exemplo, porque ela toma medidas como melhoria da água, ou tratamento da água antes de chegar naquele ponto ali. Mais interessante é manter fazendo para você ter um respaldo maior, né? De várias. Por isso, por exemplo, uma análise assim. Sim. O ideal é fazer. Contínua. Para isso é a discussão, para a gente conversar mesmo, já pensar em possibilidades, né? Sim. E a gente pode pensar junto, não só vocês que já trabalham na área, mas a própria população consegue também ajudar nesse pensamento, né? A gente teve casos já em outros lugares, municípios, que eles conseguiram identificar qual era o problema. É um caso clássico, né, de ter uma alteração muito grande aí nas análises. Depois que a gente saiu, eles ficaram fazendo. Então, por exemplo, eles viram uma diferença muito grande de qualidade e eles identificaram que eram carcaças de animais que estavam sendo jogadas diretamente no rio. Porque, na verdade, o dono dos animais estava sem um caminhão que quebrou, que levava as carcaças para outro lugar, e ele começou a descartar direto no rio. A própria população conseguiu junto pensar em alguma solução. Procuraram uma outra pessoa que tinha um caminhãozinho que pudesse fazer esse transporte para eles. Tempos depois a análise voltou a ficar boa. Então até localmente se consegue pensar possibilidades. As próprias pessoas que vivem ali. Essas pessoas que fecharam, por exemplo, suas fossas, sumidouros, né? Tudo bem, eram só duas, mas o que aconteceu? É só uma questão de esvaziar e limpar a fossa? Talvez estimular eles a revitalizarem essa fossa? Financiamentos para construção de novas fossas. E manutenção, né? Construção e manutenção, não adianta fazer. Desce a água lá de cima. Lá em cima tinha uma cachoeira que todo mundo frequentava. Eu já frequentei. A gente que conheceu aquilo lá 30 e tantos anos atrás, era outro nível. Hoje está fechado e destruído, porque o cara comprou lá, botou um cadeado no portão e dane-se o resto. Botou boia em cima e o povo se dando lá embaixo, e é onde capta. Outro dia eu estava caminhando lá embaixo na captação da Rio Mais, ali na ponte, no seu Zé do Gino ali, tinha 3 carcaças de boi jogadas no rio, onde a Rio Mais capta a água ali também e manda para cá. Porque eles mandam para lá. Tem a atuação do comitê também nas regiões, e é isso, as pessoas podem ter participação nas reuniões, justamente para poder levantar os questionamentos, né? E pensar junto, quais são as possibilidades, o que se pode fazer junto. E cobrar realmente das autoridades e dos financiamentos, O ideal, né? Que realmente não tem como manter dessa maneira, porque se deixar isso vai só piorando. Isso não vai voltar a ser como era naquela época. Dessa maneira não vai voltar, né? Você vê como é que tinha água ali? A gente antigamente descia de boia de caminhão no rio. Hoje você não tem nada. Não tem água. Não tem nada. Outra, eu acho que poderia ser feito, a prefeitura poderia fazer, a Secretaria do Meio Ambiente, fazer um monitoramento de 2 em 2 meses, e com esse monitoramento, fazer um relatório e entregar na Rio Mais. Ó, a água aqui está assim. Uma vez teve uma reunião aqui, ano passado, uma retratação aqui, e não era SEDAI. Eu trouxe, que estava saindo na torneira. Eu falei, ó, é isso aqui que vocês estão mandando pra gente. Eu não vou pagar água cara, porque essa água toda barrenta, cheia de leite, botando cloro, tanto cloro. Só não fizeram nada. Até 2028 para começar. Vou dar um exemplo. A Kênia. 2030 para. Mas aí também, gente. Não, mas aí são coisas básicas, tá? Tem que ser feito. Não precisa nem ter estrutura, só limpeza, manutenção. Não é previsto em cláusula contratual, Mas até não vão isso a gente fazer. precisa brigar, né? Para mudar Exatamente. regimentos internos, Vou né? dar um Até exemplo. lá já A está Energia destruído. Elétrica presta um serviço. Uma das cláusulas é que ela tenha um escritório para atendimento ao público por município. Agora você imagina o município de São Paulo com um escritório ainda. Resolve? Mas é o que está previsto. Mas é em cláusula. definido por eles mesmos. Quer dizer, quem faz a concessão tem que fazer a concessão de acordo com a sua realidade. As demandas, né? De cada município. Exatamente. Então, a gente vai deixar que vocês explorem a concessão de água, sendo que vocês vão seguir tais parâmetros. Até as compensações, né? As compensações ambientais. Porque hoje em dia tem que se pagar por isso. O que não é proibido é permitido. Então,
não sou obrigado a fazer, eu não vou fazer. Mas também pode ser feito, como eu falei, as análises de 2 em 2 meses, e mostrar para a população também. Se a população Tem que que mora educar a própria população Na verdade, local. assim, se for uma análise de informação para a população, bastaria fazer uma análise na época de chuva ou uma análise na época de seca. Verão e inverno. Duas análises por ano E seriam olha que ali suficientes foi feito para aquele construir um curso. histórico, né, dentro da Curso, né, do Bandinho lá. Foi feito bacia escola lá, mostrando que ali, não sei o que ele mostrou, porque ali falta muito. Mostrou que é uma área de potencial importante, de manancial para o município de Bom Jardim. E aí entra essa questão, quando eu vejo, e eu acho que é importante, é muito legal que a Regina, que foi secretária de Meio Ambiente, o André, que hoje é o secretário, está aqui no município, e com a Fiocruz, e com o Comitê de Bacia e a GEVAP, para justamente entrar no processo de análise crítica. Onde que nós vamos com esse resultado? Qual a política pública? Então, assim, eu acho que o município pode sim, como o colega falou, começar a conversar com quem tem a concessão, se até, porque isso até já foi algumas coisas de discussão no próprio Conselho de Meio Ambiente. Participar, né? E tem que Porque se participar. o município sabe, depois dessa implantação, depois não, já sabe a importância da Barra de Santa Teresa para o município de Bom Jardim todo. Esse resultado é uma coisa concreta que pode basear sim uma conversa, né, para poder melhorar como que nós vamos trabalhar isso. Eu acho que isso é muito legal. Então, eu tenho esse material em mão e aí pensar o que o colega falou. Precisa pensar na hora de sentar para conversar, porque se deixar em aberto, você não precisa fazer nada, ele não vai fazer nada. Se não é proibido, Dá problema é de saúde? permitido. Não, então, uma pergunta boa. Dá problema de saúde? Então, vai afetar a saúde municipal? Vai, o hospital vai receber gente? Os postos de saúde vai ter gasto? Então, Uma coisa puxa a outra. Por isso que a gente diz que o nosso projeto, ele tem braços na educação, na saúde, no ambiente, são muitos braços. Então, a saúde do Rio ali tem a ver com a questão da saúde única, de todos envolvidos. Agora ali vai respingar para todos os lugares. Então, Ali, isso é uma responsabilidade do município como um todo. Né? Então, vários lugares podem ser impactados. Não só o Rio, mas isso, a saúde. E aí, se você tem muitas crianças se contaminando, você vai ter alteração na frequência da escola. E agora, né? Entre outras coisas. Envolve muitas Não é isso, envolve um negócio muito maior do que a gente lá, porque a Regina já vem fazendo isso aí 4 anos seguidos, e o André agora pegou aqui, que vai dar continuidade, tenho certeza, tentando melhorar já aquele local lá, né? Você já vem? Tem que perder a batalha já ali assim. Tem que perder a visão de que o negócio é pontual. Ele é muito maior. Se unir isso à história de One Health, que é a saúde única. Tem que pensar nisso. E até isso é legal de ajudar tecnicamente e na teoria para basear outras coisas. E hoje a gente tem um monte de publicação sobre isso. Então, se precisa de publicação, para respaldar o que a gente está cobrando e o que a gente está pedindo, tem um monte. Hoje em dia tem um monte já. Ali em cima agora também, nós temos uma granja lá produzindo 3.000 ovos por dia. Eu não sei para onde vai lá dentro. Lá dentro. Ninguém entra. Bacteriológica. Mas é a granja que a gente foi. Mas tem todo o tratamento. Esse material também. Eu vi que tiraram todo o esterco e jogaram no beira do rio lá. Próximo. Esse material também serve. Quando chove, desce esse córrego. Na estradinha você vê aquele modelo de esterco, ele desce pro rio. Nas casas, outra pessoa tem que fazer, aquelas coisas. É um lugar tão pequeno, dá pra fazer alguma coisa. Porque eu tenho um compromisso agora 1 hora de carro em casa. Tá bom? Obrigada, gente. Eu tenho, a gente não pode. Vou guardar um pratinho pra você. Você vai? É verdade. Olha, gente, muito obrigada a todos, tá?
E agora eu estou na assistência, qualquer coisa. Tá bom. E vocês estão muito bem aí com a André. Tá bom. Obrigada. Não tá? Tá. Eu só queria trazer uma questão. Deixa eu falar aqui, eu estava assim, Que essa questão também desse material da Fiocruz vai ao encontro do que já foi iniciado ano passado, em parceria com a própria Comitê de Bacia, buscando apoio para poder fazer, né, os tratamentos de esgoto daquela área. Então, esse material também dessa área importante pode servir para o município dar andamento na política pública que já tinha sido levantado, é um respaldo para o comitê analisar, né, como uma questão mais séria, e aí depois até entrar com esse olhar para as outras ações que estão lá que podem ser danosas, mas já começa pelo menos a política pública para tratar o esgoto daquela região. Não é verdade? Eu acho que isso aí é que são os proveitos bons, porque e quando dá passo nessa direção, começa a ver também a verificação dos outros empreendimentos. Que é complicado, mas tem algumas questões que se não tiver uma ação inicial, depois você perdeu o controle. Então, traz a importância daquele lugar, traz a importância da política pública, por olhar para o empreendimento, mas também uma ação concreta, para começar o tratamento de esgoto daquelas casas naquela comunidade. E aí, os empreendimentos rurais que tem lá, também tem que ter o cuidado com o manancial. Principalmente quando vai implementando. A hora de cobrar tudo é na hora da implementação. Porque depois, uma vez implementado, é difícil mudar velhos hábitos, né? Mas é possível, claro. Ó, mas... tem uma água vazando ali na estrada, que a Rio Mar não sabe que é deles, não. Que era da cidade. Lá perto de onde tem aquele homem que tem um consórcio de animais na pista. É, tem cabrito, tem boi, vaca, cavalo, Tem boi, tem tudo ali. Ali tem um asfalto, aquele buraco ali, encanamento de água da cidade. Você dá sempre vazando. vazando. Só que no mais Não sabe sabe. que o buraco é dela. Tá vazando. Com relação Vai, o Ali. A gente que mora ali não sabe esse pedaço ali. Pode falar. Pode fazer pergunta difícil? Pode. Por que vocês não fizeram lá na Cachoeira de Banquete? Levamos um susto. Porque, na verdade, a Cachoeira de Banquete ela já estava muito visivelmente impactada. Quando o rio ele já é assim, muito impactado de cara, a gente já considera que é um risco levar vocês para coletar lá. Porque esses outros lugares, a princípio, é isso. A gente não chega e já é cheiro de esgoto, cor de esgoto. Lá em Banquete é lindíssima, eu fiquei até surpresa com aquela cachoeira lá. Porque você entra no bairro do nada, uma cachoeira linda. 9 anos atrás, eu mandei fazer o exame da água da Cachoeira de Banquete. Aqui deu 880 colônias de fundo desse rio. Naquela época, era 2.460 colônias. É o máximo que o teste mede. Hoje é pouco. Não, é o máximo. Ele chega nesse máximo. Pode ser acima, mas. É o máximo que o teste mede, é o 2.400. Antigamente, Eu já tomei banho Foi lá. por isso que a gente não foi lá em Banquete lá. Ele chega e chacoalha. Velho, chega e chacoalha. Tem um Poço Valério lá perto de Cachoeira do Macacu. Uma vez eu fui fazer coleta lá, o rio achei lindo. Eu olhei e falei, nossa, entraria. 2.400 e pouco. Mas várias casas aqui, ó. Mas é uma pena. Coladinho, o esgoto caindo direto ali. Aquela cachoeira maravilhosa, linda. inclusive, Jogada fora. Então, ó, só fazendo o nosso último quadrinho, relembrando nossos resultados. São José foi isso, esse bacteriológico primeiro impróprio, né, com uma vazão maior. Na segunda análise, o bacteriológico próprio, com uma vazão menor, é algo que mereceria mais monitoramento na região. Córrego de Santa Teresa, né, bem discutido aqui, ponto crítico de abastecimento da região, do município, biológico péssimo, né, ruim, ambiental mais ou menos, físico-químico ok, e o bacteriológico, lembrando que eu coloquei amarelo porque ele não está impróprio, mas ele está perto do limite de 800, 640, tá? Então por isso que ele recebeu esse alerta aqui do bacteriológico. Córrego de Santo Antônio e Córrego Macabu, os pontos dos sonhos que a gente quer encontrar, tudo bonitinho, próprio, excelente, verdinho, né? Bacteriológico, tudo ok. Banho só agarra leve. Só fazendo uma observação, lembra da história do físico-químico ser uma fotografia e que
todo mundo só faz físico-químico? Físico-químico deve ter atendido em todos os pontos. Então, se a gente só faz isso, está tudo lindo, maravilhoso em todos os lugares. Tá? Não exatamente, né? Só vai saber se fizer outras análises. A gente está falando muito sobre a consumo humano, assim, não para o uso. A gente aqui trata de vulnerabilidade, não de potabilidade. Só uma coisa. O lazer do banho, e da captação em si. O grande problema nosso, eu fiz concurso de sociedade, então fiz curso preparatório para o técnico de tratamento da água. O grande problema nosso é achar que tratar água é colocar cloro. E às vezes quando você abre a torneira, sai tanta espuma que parece que você colocou um sonhal dentro do copo. Sai leite. Esse cloro chama-se cloro residual. Existe um aparelho que se mede a quantidade que deve pôr, chama-se diafeste. Eu tenho essa água, com essa quantidade, eu vou usar essa quantidade de cloro. Qual é a função do cloro? Ele desinfectar até a sua caixa. E na caixa, ele zerar, porque o cloro é um gás. Ele desinfecta a sua caixa e evapora, não sai na sua torneira. O cloro que sai na sua torneira é chamado de cloro residual. E as pessoas acham que quanto mais cloro eu coloco, melhor eu estou tratando a água. Não é só cloro, tem barrilha e outros produtos que são usados. Na época que eu fiz esse curso, fiz o curso preparado para o concurso, passei para não chamado, porque acho que eu não tinha que ir, o que acontece? A gente foi a Nova Friburgo, não era cidade. O estoque de produtos para tratamento, a gente não conseguiu entrar e estava infestado de luvas. A gente não entrou onde ficava barriga, a gente não conseguiu entrar porque estava infectado. Se está ruim lá, imagina o resto. Entendeu? A gente antigamente aqui em Bom Jardim tinha uma água que era chamada ali água do Barro Branco, isso há anos atrás, que era ali entre Campo Belo e a coisa, na estrada ali, tinha uma casinha então que a gente chamava de bomba. Ali saiu, era uma nascente lá de cima, entendeu? Que descia ali, aquela água jogava para a cidade toda, encanada lá para o Campo Belo, onde a gente mora, e jogava para cá, cada cano de ferro dessa lavoura. Com água limpa e maravilhosa. Aí nós tivemos um problema técnico, um problema de um ex-prefeito aí, doido, fez uma lixeira em cima. Onde era nascente. Aí o churume desceu. Aí o Luiz acabou com a água. Ele não precisa ser muito inteligente. Tinha que ter a razão da água. Deixa eu falar isso. Você não queria Tinha o mínimo. Além da água aí pelo cano, ainda tinha uma saída, porque a vazão era muito grande. Era muita água. Era muita água. Saía do cano. Jorrava. Assim, ó. Muita coisa. E detalhe, a gente andou fazendo várias análises da água lá, ela tem até melhorado um pouco que pararam com a lixeira lá em cima. Mas agora já tiraram tudo de lá. Mas ela ainda não está aquela água como era antes. Demora até se restabelecer, mas a tendência é voltar. A gente faz uma vez por ano para ver como é que está a situação. Gente, nossas legislações, o que a gente acompanha, tá? As nossas legislações ambientais, infelizmente, ainda são um pouco antigas, mas é o que está vigente, tá? CONAMA 357 de 2005, CONAMA 274 de 2000, tá? Tanto os padrões físico-químicos de classificação dos corpos hídricos, quanto os critérios de variabilidade, né? Como a Tati falou, essas análises não são para potabilidade, não é para água de consumo, é para lazer, para irrigar, para uso que a gente chama de balneável, tá? De balneabilidade. A gente também segue essa legislação e... Só mais uma informação, a CONAMA 357, ela falando agora mais especificamente sobre o nosso projeto, que é de biomonitoramento, que é monitorar usando seres vivos, monitorar biologicamente. Então a gente chama de biomonitoramento ou monitoramento biológico, tanto faz. Né? A resolução CONAMA, a 357, ela sugere, ela diz que pode ser feito o biomonitoramento, mas ela não obriga. Então, a legislação de vários países já obriga a ser feito o biomonitoramento. Aqui no Brasil, não. Então, isso também é uma briga nossa, para tentar mudar essa legislação. Tá? Para pelo menos obrigar a fazer o biomonitoramento.
porque a gente tem resultados muito mais específicos e concretos do que só fazer o físico-químico. Então, olha de quando que é? 2005, né? Então, tem uma conversa de que a gente está num tempo aí prestes a lançar uma nova resolução. Então, não tem que só sugerir. Ele nem sugere, diz que pode ser feito biomonitoramento. Não é que pode ser feito, tem que ser feito. Quais organismos, qual metodologia, porque tem que ser padronizável para o país. Não adianta fazendo com macrovertebrado, tem uma equipe de Minas que faz com peixe, tem equipe aqui do Rio de Janeiro da FRJ que faz com alga. Então, assim, como que a gente compara depois esses resultados? Em outros países isso já é pré-definido, padronizado, obrigatório, né? Tem formas de fazer de uma maneira automatizada, outras que são feitas mais manualmente. Então tem que ter padrão e tem que ter legislação que obrigue a gente a fazer, porque senão a gente vai continuar com as águas aí nesse critério de bom, de excelente, fazendo uma simples análise físico-química. E imagina, se a análise físico-química der ruim, você imagina o bacteriológico, biológico, entre outros. Que é aqui, deu tudo físico-químico bom, né? Dá ruim para banho, para beber então. São critérios diferentes, né? A vulnerabilidade é uma coisa, a potabilidade é outra, óbvio que para fazer o uso para beber vai ser diferente, né? Mas, só que assim, quem garante pra gente que a vulnerabilidade é respeitada só para ser balneável, senão alguém não faz uso daquela água para beber, né? E aí a gente entra nas doenças e outros problemas. Usa até da agricultura. Irrigação. Mas aí tudo bem, tá dentro da vulnerabilidade, dá para lavar animal. Por isso que tem que esterilizar bem. O monitoramento biológico que vocês fazem, vocês usam para fazer acompanhamento de macrovertebrados. É o mais recomendado? Macroinvertebrados. Macroinvertebrados é o mais recomendado? Ou, por exemplo, você observar a alga pode ser melhor? Qual seria o melhor critério? A diferença entre eles é custo, dificuldade de identificação, né? Eles são diferentes, não existe melhor nem pior. Todos são bioindicadores, todos vão indicar uma qualidade ecológica da água. A alga, por exemplo, tem muita dificuldade na identificação das algas, então ele acaba se tornando um processo mais caro, porque tem que voltar para o laboratório, identificar dentro do microscópio. Tá? Peixe também é comum, tem vários grupos que trabalham com biomonitoramento de peixe, mas é uma técnica um pouco mais cara, por exemplo, do que a de macroinvertebrados. O macroinvertebrados a gente chegou no meio termo entre a facilidade de coleta, eles estarem em todos os ambientes e o custo ser baixo. É uma fácil identificação, assim, fácil entre aspas, né, mas todos são capazes de aprender. E eles estão sempre sobrevivendo ali, né? Eles não passam tipo uma época que eles desaparecem. Por exemplo, o peixe, ele vai, né? Imagino que populações mais suscetíveis à mudança ambiental de config, por exemplo, você não consegue, porque qualquer mudança ali ele some. Quando a gente apresenta o projeto, no início, a gente faz algumas diferenças entre algas, peixes e macroinvertebrados e a gente chega num meio comum do macroinvertebrado em relação a isso que ele está falando. Custo, tempo de reprodução, eles se reproduzem rapidamente. A gente tem novos indivíduos, né? Se eles estiverem ok, se reproduzem tudo bem. Então tem uns critérios. Mas é o que ele falou. Existem grupos que fazem de outras maneiras. Entendeu? Obrigado. E a gente que faz tudo no campo, né? Isso, como é que a gente vai ter estrutura de microscópio? Né? Ou tem que tudo levar para o laboratório. A gente teria que ter, por exemplo, aqui, se a secretaria tivesse uma estrutura que nos ajudasse. Até chegar no Rio, já foi. Né? Já, talvez não dê mais tempo. Então, tudo demanda. Porque a análise bacteriológica, o ideal é fazer um outro tipo de análise, que a gente prefere. Mas que a gente tem que levar para o laboratório, botar em estufa, esperar o dia seguinte, tem que sair com a água dentro do gelo, levar para o laboratório, fazer o procedimento técnico no laboratório, né, botar um reagente químico, botar na estufa, passar numa seladora, ler no dia seguinte. Então, demanda muito mais. Aí é óbvio, se o município às vezes tem aquela estrutura, beleza. Tem muitos lugares, às vezes a gente faz parceria com um lugar que tem universidade, e a universidade faz análises. Então tem estufa simples, é a coisa mais fácil que tem. Mas tem que ter um lugar que tenha minimamente estrutura, não tem como a gente trazer isso. Né? Mas possibilidades de análise são muitas. Mas é um método que a gente já testou muitas vezes. A gente já fez, a gente testava em 32 municípios do Paraná,
muitos municípios aqui do Rio já fizeram no Espírito Santo também. Então é um projeto que já vem acontecendo há muitos anos. Então a gente vem testando o método, retestando e confirmando que ele é um bom método para o nosso projeto. Mas outras possibilidades existem. É isso, gente. A gente agradece nossos contatos, nome da nossa coordenadora, contato do André, do comitê, da GEVAP, também disponível para quem quiser. Tá? A gente agora vai dar os certificados com o link desse grupo. Claro, André, por favor, se quiser falar, fica à vontade. A gente também agradece a Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu também queria. Esse agradecimento prévio. A Fiocruz também agradece. Eu fui falar também. Não é por causa disso, não. É que, novamente, pedi desculpa por não poder participar. Eu cheguei quando estava apresentando os dados, eu fiquei olhando os dados e achei interessante ver Jorge Gil apontando aí a questão Barra de Santa Teresa, vi os colegas apontando aí a preocupação com relação ao abastecimento. O mais importante de perceber é o seguinte: os dados sinalizam deteriorização da bacia. Então não é uma questão só de saneamento, não é uma questão só de haver ou não poluição. É uma questão de observar que a bacia está deteriorada. E cada uma com suas características que levam à deteriorização. E aí a gente olhou ali do Córrego Santo Antônio, aquelas bacias que a gente fez ali, as águas todas boas, né? E a gente viu Barra de Santa Teresa com aspectos ruins, que é o principal manancial de abastecimento de água de Bom Jardim. Então, a preocupação pragmática não é nem com relação à qualidade em si, porque essa água, uma vez captada, vai ser tratada pela concessionária. Mas os resultados apontam que a bacia está deteriorada e a deteriorização também resultará no comprometimento da quantidade de água. Isso sim pode comprometer a segurança hídrica da cidade, né? E o outro foi no Rio São José, que é um balneário utilizado pela população, que também tem pontos que sinalizam o comprometimento da bacia hidrográfica, né? E mais ainda, aí sim, agora, com um risco mais iminente para a saúde pública por se tratar de um balneário, e teve comprometimento da análise bacteriológica. Portanto, a gente tem sim ali um risco da população que usa aquele espaço como espaço de lazer se contaminar com doenças de veiculação hídrica, dando resultado no sistema de saúde municipal estadual. Então, esses aspectos que eu acho que devem ser abordados, devem ser refletidos por toda a comunidade de Bom Jardim, também por toda a bacia do Rio do Rio. Eu acho que era isso que eu queria falar. Eu não entrei na hora da discussão, porque eu cheguei, né, parece que o cara chega, vai cortando, aí eu queria só fazer essa análise, que o mais importante é apontar que a bacia hidrográfica está deteriorada naqueles pontos que nós temos índices que acusam esse aspecto, e que a bacia hidrográfica está um pouco mais harmônica naqueles que a gente conseguiu o estado, os resultados que a gente idealiza. E chamar a atenção uma coisa que a Tatiana apontou. Ela apontou, mas eu queria apontar de novo. Só o resultado físico-químico, todos estão bons, né? Se você for avaliar só o físico-químico, todos os pontos estão bons. Então, esse projeto, essa capacitação, ela tem uma qualidade de trazer uma avaliação da qualidade da água com muito mais rigor do que simplesmente a avaliação físico-química, porque a análise biológica vai te trazer um refino muito maior da constância da qualidade daquele curso. Tá? É isso que eu queria falar. Por favor,
agradecer a presença de todos aqui hoje, agradecer a presença da Regina, que esteve aqui, né, até agora há pouco com a gente, representando a Secretaria de Promoção Social, Jorge, lá representando a nossa Emater, o escritório da Emater aqui no Jardim. Né. Dizer que a Secretaria tem interesse em continuar com esse projeto, né, é muito importante. Agradecer a parceria da DEVAP, a parceria com a prefeitura, a parceria, né, essas informações vão servir para a gente pegar junto com o Tecpaci também para trazer recursos para o município, né, saneamento rural, o próprio saneamento urbano aqui, né, dentro das condições contratuais aí, chamar mais saneamento, conversar com eles, né, o que for possível cobrar, nós vamos cobrar, né, quanto ao saneamento da cidade. É claro que a gente tem que respeitar alguns limites ali, né, a gente tem que respeitar esse período, mas o que for possível a gente cobrar, a gente conversar, em parceria também resolver o problema de saneamento da cidade. Com certeza a gente vai trabalhar nesse recurso. É importante ter essas informações na mão, né, porque a gente tem condição de correr atrás de recursos. Então, acho que a administração já deu assim, um pontapé bem importante. A gente conseguiu ver aí, todos viram aí, viu no Diário Oficial, a prefeitura está chamando de geólogo, concurso, geólogo, ambiental, reforçando a nossa equipe e dando condições da secretaria expandir o seu trabalho. Né? Tanto a parte de licenciamento, de educação ambiental. Pedro, né, estava aqui até agora há pouco, ele está com essa responsabilidade, né, de trabalhar a questão da educação ambiental. Foi falado aqui, a Bacia Escola realmente é um local de atenção dentro do nosso município. A gente precisa mudar cultura a gente não consegue mudar de um dia para o outro, mas a gente precisa continuar de forma insistente trabalhando com o pessoal, né, e tentando intervir também. Educação e nutrição. Exatamente. Então, enfim, gostaria de agradecer e parabenizar os interessados, né, que fizeram o curso, né, um exemplo que eles deram no Jardim. Com certeza a secretaria, você que técnica agora mais reforçada, vai ter condição de fundar isso. Muito obrigado. Eu só queria enfatizar, ele citou a Bacia Escola, e eu quero puxar a brasa para a minha sardinha. Eu faço parte da comissão Bacia Escola, projeto na Bacia de Santa Teresa, e esse projeto foi trazido pelo Anderson Murilo Sato, bom jardinense, e ele é professor da Universidade Federal Fluminense, envolve a GEVAP, envolve a Secretaria de Meio Ambiente e tudo, e a gente já chegou lá, a gente já fez todos os levantamentos necessários e agora a gente já está na fase de começar a trabalhar. Então, bom jardinense, não fiquem preocupados, nós vamos tratar da água lá, viu? A gente já vai começar a implantação de projetos de tratamento de água, de esgoto na casa. Então, está andando muito bem, é o nosso xodó agora. Os projetos precisam se conversar, né? Inclusive, né? Saber o que está acontecendo no município. Vocês são moradores, né? O que está acontecendo aqui? Não dá para não saber. Até para saber até onde você pode colaborar e ter a coisa do pertencimento, né? Isso na educação ambiental crítica é muito importante. Você se sentir fazendo parte daquilo ali, né? Então, quando você se sente fazendo parte, você também é responsável, né? Então, vamos lá. Lembrando que a gente trouxe os certificados impressos, mas vocês Já devem receber por e-mail. Gente, antes de fazer um mini agradecimento para a André e Sibélia, porque para alguns não sabem, mas é a segunda vez que elas estão fazendo o nosso curso. Elas também fizeram na região de Cordeiro e Cantagalo e agora estão aqui nos prestigiando novamente. A gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer a participação de vocês. Andréia, primeiro. Tira aqui esse velho, então. Dá nome, tá? Quer que acenda a luz? Eu acho que sim. Eu acho que tinha que acender, mas eu não olhei se deu todo, deve ser lá na outra. Porque o rapaz saiu daqui. Primeiro é o ar, né, André? Vocês estão na reta da luz aí, ó. Vai pra cá, vai pra cá.
Vamos tirar. É isso aí. Confere, vê se o nome tá certo. Reiterando o que você disse lá, nós somos os Andrés, que são bons. As Andrés também. Então, cada um de um lado. Eu já tenho com dedo para aumentar. Rápido do celular. Tira do celular para Amém e após. Parecendo projeção. Partiu. Velha. Ah, não, desculpa. João Paulo é alfabético. João Paulo. João Paulo, sou Souza também. Seu primo. Tudo direitinho. Seu primo. Isso aí. Trabalhou muito. Foi todas as áreas. Falando aqui. Entendi. Trabalhou seguro, fez todas as equipes. Vou cobrar. Quase sozinho. João, quero que você Ficar na ponta do pé, João. Isso aí, humilhando. Vou ter que voltar lá agora. Ah, obrigada. Show luz. Peraí. Quantas fotos você tirou, João? Meu Deus do céu. Vou ter que voltar para fazer a foto de novo. Agora eu tenho luz. Quem pode ficar com a Luiz? É, você deixa lá. Agora sim, Sibélia. Nossa, minha foto Já basta já a apresentação. Caraca. Subir na cordinha, eu falei, André vai detestar essa foto. Mas vou mostrar o Você nem tem o zoom. Vou mostrar o Aonde que eu zoom dessa máquina? Não sei, eu sei no celular. Aí eu não sei não. Tinha que vir mais pra frente. Vira aí, deixa a foto. Eu vou lá de novo. tem que pagar essa comida. Gente, eu gostei muito, vou Tem que voltar. pagar essa comida. volta pra gente fazer Volta, vazia. segunda dia da foto. Vou tirar do celular. Depois manda lá no grupo pra gente também. Ah, a foto que eu tiro. Você é como fotógrafo, deve vir. Estou habituada à máquina, só celular. Coisa típica. E a gente quer fazer também uma menção honrosa, uma homenagem. Menção Uma pessoa honrosa. que foi extremamente participativa no nosso curso teórico, infelizmente não conseguiu continuar em todas as práticas, mas ainda foi na primeira. Senhor Warley, a gente quer te agradecer e fazer uma homenagem. Vai lá. Foi o nosso melhor participante do curso teórico. Ó, eu vou fazer questão de falar. Tem duas coisas que diferenciam a pessoa: o nome, independente do gênero, e ser veterinário. Ah, verdade, faltou veterinário. Ele deu sorte de não ser meu garoto. Chega mais pra lá. Não tem isso de precisar, não precisar. O É aluno que fazer levou parte. essas discussões no curso Porque na teórico. plataforma, né, a gente tem discussão de artigo, a gente faz algumas Deixa eu falar uma dinâmicas. coisa Então, aqui rapidinho. tem que ser pra tirar foto, eu acho. Eu não mereço isso aqui. Ah, merece sim. Vai dar luz, Vem pra cá, vem pra cá tirar foto. Sai da reta da luz. Motivos estranhos à minha vontade, eu não pude dar continuidade e terminar o curso da forma como eu desejava. Eu comecei a ser acometido nos problemas articulares e tal. E aí, para eu participar e pular dentro d'água, subir morro e descer e andar muito, a coisa estava complicada. Queria você dentro d'água. Pedi tempo. E Mas não não tinha ninguém deixa- para me substituir. Isso aí, não deixa de ser Mas, reconhecido inclusive- pela boa participação. Vamos tirar foto. Obrigada, tá? Muito obrigada. A gente agradece. Se alguém puder mandar essa foto lá para a Globo, eu outra. Estou fazendo concorrência com o RJ, Globo. RJ. Vamos subir de novo pra fora. Pode ir. Peraí que eu vou de novo. Cuidado, pelo amor É foto do vídeo que você tá. Bonita, né? Agora vem pra caprichar. A consulta com cardiologista. Passou pelo teste. Passei. Essa máquina é melhor, gente. Essa máquina.
Bota filtro. Não, é sempre Isso isso. aí, Gente, ó, agora a gente vai ali embaixo para fazer um lanchinho, tá? É a melhor parte, né? Fiquei aqui até agora por isso. Acabou? Tati. quiserem tomar um Cuidado que essa aí é. Conheço há 47 anos. Quadradinho?